você bem disse agora há pouco, a gente tem esse portal e desse portal você ganha o mundo, vamos dizer assim, né? E quando você volta, você não quer ganhar o mundo, porque você acha que depende, deve... Eu estou falando com pais saudáveis, tá? Não é caso de terceira idade, patologias tal, que nem você, que nem eu, pais que estão bem, né? Sim. E a pessoa não voa, ela não se joga no mundo, porque tá sempre ali voltando pro pai e pra mãe. Ela fica naquele. Então, e tem gente que faz assim uma vida inteira, E gente. não, A pessoa faz análise a vida inteira, ela faz não sei o que a vida inteira, e ela faz mais não sei o que a vida inteira, e quando você vai ver, a pessoa tá lá ainda falando as mesmas coisas. Isso, de fato, eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que é bem legal, de uma pessoa que eu atendi ontem, e é tão bacana, eu não tive ainda a oportunidade de dizer para ela que ela tem um pai sensacional. Então, para a constelação, pai é mundo. Né? Mãe é abrigo, mãe tá ali, mas pai é mundo. E o pai, muitas vezes, a função que ele cumpre com os filhos, o pai mesmo, é dar aquela empurrada e vai, né? Porque pai é mundo. Né? Então, porque o que acontece? Esse ser que ainda insiste em voltar, claro que existem outras técnicas também, é claro que existem outras técnicas de apoio psicológico, o que quer que seja, mas às vezes uma dependência, um vitimismo, e às vezes cabe também aos pais ter uma postura. Tudo na vida é postura. Na verdade, para a gente experimentar movimentos diferentes, a gente tem que sustentar uma ação. Tá? Então também não vão achando que, ai não, olha, fiz uma constelação, até para dizer que eu gostaria de dizer isso para as pessoas, eu sou muito do pé no chão, eu gosto muito que as pessoas compreendam a técnica e venham prontas para a técnica. Constelação não é para criança. Se eu estou no meio de um atendimento, ou se eu estou no meio de um grupo e a pessoa não sai daquela postura, eu é que não perco meu tempo, devolvo, tá tudo bem. Constelação é para os adultos. E muitas vezes, Luiz, acho que eu vou te falar assim, muitas vezes no campo, até pessoas que já estão na vida, elas ainda estão na postura infantil. Então, muitas vezes, o que a gente vai constelar primeiro? A criança interior. Ela olha, descarrega, ela vê, ela percebe que vala do ego, ela cai. Tô sempre no vitimismo. Ou, nossa, como eu sou arrogante. Quando a pessoa ela percebe aquilo no campo de constelação, que depois eu queria explicar um pouquinho, porque não é uma cartilha. Isso tudo acontece num campo informacional que se cria na hora e no momento, e com permissão dos representantes e de quem vai constelar. Muitas vezes, quando ela percebe aquilo, ela diz, puxa vida. E as oportunidades, e às vezes a gente coloca no campo oportunidades. E são tantas, só que a pessoa não saiu da criança. Por pura e espontânea vontade. Então, quando eu digo, quando o pai sustenta a ação dele, ele não tem obrigação de fazer com, não, teu filho já é adulto, você encaminhou para o mundo, ok. A gente nunca, quando eles crescem, eles que têm que voltar mesmo, não é a gente ficar indo atrás peraí, são adultos. Mas quando é do ser mesmo, é porque insiste numa postura infantil. Ele insiste, ele está no modo criança. Por quê? É um emaranhamento que a pessoa tem. Muitas vezes ela está numa zona de conforto, ou está dentro de um triângulo dramático. Ora é a vítima, ora é o salvador, ora é o acusador. O salvador é o que vai cuidar, o que vai... No fundo, quando a gente tem nesse triângulo dramático, aí é um conceito além da constelação, e todos nós estamos envolvidos nisso, então nós temos que nos atentar. Isso é uma dica rápida e que tem que acontecer. Olha, só que precisamos de 3 partes, né? Então a pessoa está lá querendo salvar, ela entra, por exemplo, você está num negócio, então ela entra, dá todas as sugestões, mas tem o sócio e tal, ela oscila, no fundo ninguém está querendo assumir a autorresponsabilidade. Eu ia falar da autorresponsabilidade, porque não é a constelação não te dá ferramentas e lucidez, mas cara, se você não tiver autorresponsabilidade de ir inteiro, entregar-se àquilo que você falou, né? Não vai rolar. Nenhuma terapia. Rola, exato. Eu acho incrível, porque às vezes a pessoa sai com efeito imediato, né? Eu sei também das tuas terapias, enfim. Mas você deve sustentar a postura. Isso é o mais importante. E sustentar a postura é perceber quais novas ações que eu tenho que ter e manter para essa ação que eu fiz de autoconhecimento. Tem outra coisa, tem gente que tem vício em autoconhecimento. Acho que tudo é questão. Gente, a vida é meio aquilo mesmo.
A gente uma hora dá certo, hora dá errado, levanta, cai. A vida tem a sua própria dinâmica, assim como a natureza tem sua própria dinâmica. Aí tem um povo que está o tempo inteiro, não, só no autoconhecimento, só imaginando, ou na gratiluz, ou não sei o quê. A gente tem que ter uma postura primeiro lugar. Até costurando o que você disse. Primeiro, se eu quero olhar, eu tenho uma questão, eu estou incomodada, eu quero olhar, eu decidi. Primeira coisa, se sua alma te empurrou e você disse sim, ótimo, vá, né? É o que eu falo, eu digo assim, constelação, às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar um presente, eu digo, é um presente de grego. Eu não aceito, né? Quando a pessoa diz, olha, eu vou te dar, não. Você pede para a pessoa me procurar, é diferente quem vai fazer o acerto, né? Exatamente. Olha, você toma uma constelação para você porque ela quer que o outro mude para ela. É egoísmo puro. Eu também não aceito. É um egoísmo puro. Pede para me ligar, pede para falar comigo. Claro, quem vai acertar depois, o dinheiro pode vir de uma fonte ou de outra. Mas a constelação é um chamado de alma. É uma técnica que às vezes a pessoa está 15, 20 anos numa terapia. O que é válido, é justo, porque a constelação não é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta de diagnóstico. E ela olha para aquilo e parece assim, que passa a vida dela toda naquele momento, naquela hora, ela fica em choque de perceber. Ela viu. Quando você vê, não dá para desver. Vamos tentar não ler. O que está escrito aqui? Não, você não vai mais saber o que está escrito aqui. Exatamente. Não tem. Você viu. Só que aí, esse é o primeiro passo. Aceitou o chamado de alma? Foi. Só que com que postura? Adulta. A maioria das pessoas busca terapia para continuar no seu lado vítima. E para ter mais ferramentas para ser vítima. Claro! Então, assim, como eu acho que o autoconhecimento, ele é a maior viagem legal que o mundo pode ter, eu digo que assim, né, é um cair para dentro. Né? Eu sou um universo que eu adoro conhecer. Todos os dias. Isso é muito legal. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que o autoconhecimento é uma viagem maravilhosa, mas você tem que levar isso com adultidade. Adultidade foi ótimo. E com uma certa alegria. Porque a alegria, ela é uma ferramenta espiritual, não é a felicidade. É com uma certa alegria, um estado interno que me faça ficar feliz com os desafios e com as coisas e viver a vida e, claro, que abarcar os outros sentimentos, mas com adultidade e autorresponsabilidade. Sem ela não existe. Você imagina uma pessoa que vai procurar uma técnica qualquer que seja e depois ela responsabiliza o outro, ela diz... A técnica, ela desvaloriza a sua técnica, o seu trabalho, o seu saber, porque é uma questão de autorresponsabilidade. Aí vale a pena essa viagem.